Quando o cão desta mulher encontrou uma criatura rosa, minúscula, em meio à sujeira, sua dona ficou completamente chocada ao descobrir o que era. A apenas 40 minutos de Brisbane, Queensland, na Austrália, vivia uma mulher chamada Sarah. Ela era uma artista e autora que gostava de ficar ao ar livre. Daí o desejo de viver longe da cidade. Ela morava em uma casa lindamente simples, toda construída em um nível que estava aberto para as paisagens ao redor. Ela era bastante autossuficiente com suas galinhas e sua horta, e com a presença de seu melhor amigo, Jack, um cão da raça Border Collie. É natural do Border Collie ser uma raça enérgica e brincalhona. E assim também era com Jack. Em todos os momentos, ele adorava correr e ficava sempre agitado. Mas acima de tudo, ele realmente gostava de seus passeios com Sarah durante a manhã. Todos os dias pela manhã, com chuva ou sol, Sarah se levantava pouco antes do amanhecer e preparava uma xícara de café para começar o dia. Ela se sentava em seu pátio e apenas absorvia as energias da manhã ao seu redor enquanto terminava de acordar. Quando acabava, saía por um tempo para uma caminhada com Jack, e assim iriam passear por pelo menos 1 hora. Isso ajudava os dois a se exercitarem e também ajudava o estado de espírito de Sarah e seu senso de criatividade. Mas durante uma dessas manhãs em particular, ela não tinha ideia do que estava reservado para ela. Todo mundo sabe que a Austrália é famosa por sua variedade de animais perigosos, répteis e insetos. Os próprios australianos compreendem muito bem sobre essas ameaças. Para que Sarah não fosse despreparada em suas caminhadas, ela tinha estudado sobre muitos assuntos do que poderia encontrar enquanto estivesse ao ar livre. No entanto, naquela ocasião única, realmente foi pega desprevenida. Quando Jack e Sarah saíram de casa naquele dia, parecia como qualquer um outro dia do verão. O sol mal havia quebrado no horizonte e Sarah já estava suando. Ela vestiu um chapéu e passou protetor solar. Depois, verificou se teria água suficiente para ela e Jack beberem durante a caminhada. O ar estava abafado e com tanta umidade que você poderia senti-la no ar ao seu redor. E assim, partiram eles para sua caminhada como de costume. Desta vez, decidiram tomar a rota mais espessa. Este seria um esforço para evitar o sol o tanto quanto possível. Só que foi o destino que levou Sarah e Jack para uma situação particular naquela rota. Naquele dia, a trilha estava verdadeiramente fechada com a vegetação mais espessa. Em alguns momentos, Sarah precisava parar e bater em alguns arbustos para tirá-los do caminho. Enquanto ela abria o caminho através das folhagens, o cão seguia atrás, sem ter nenhum problema. Ele apenas caminhava como se não houvesse problema algum, e contudo, ele só tinha que ficar perto de Sarah por causa de sua coleira. Sarah era muito familiarizada com os diferentes animais que poderiam potencialmente atacar Jack, se ele fosse deixado livre durante as caminhadas. Até mesmo os cangurus podem se tornar bastante briguentos. Quando tinham percorrido cerca de 1/4 do caminho, Sarah mantinha-se cautelosa. Naquele momento, eles passavam por entre as árvores quando Jack, de repente, sacudiu Sarah em direção à base de uma árvore com o peso de seu corpo. A sua linguagem corporal apenas dizia que algo estava lá, e o cão abanava a cauda com muita intensidade enquanto puxava Sarah, e a situação a deixou nervosa. O pior medo da mulher era que algo horrível pudesse estar acontecendo, e assim, em um reflexo, ela puxou o cão para longe, com medo de ser alguma espécie de cobra venenosa ou algum tipo de aranha. Jack lutava contra ela o máximo que podia, mas acabou cedendo e a dupla continuou em sua caminhada. No entanto, em certa instância, algo continuou incomodando Sarah.
A linguagem corporal de Jack tinha sido interessante para ela, e a mulher ponderava os pensamentos para ver se ela havia sido muito dura com o cão quando o puxou para longe, como ela fez. Ela concordou consigo mesma em lhe dar uma segunda chance. Em seu caminho de volta, ela não sentiu como se houvesse uma ameaça, e se ao menos ela soubesse pelo que ela tinha passado, ela não poderia ter certeza. Quando eles retomavam para casa, Sarah sabia exatamente onde eles deviam ir. E quando Jack foi direto para a mesma árvore, ela criou coragem e falava para si mesma para chegar um pouco mais perto. Realmente, na base da árvore havia algo, e Jack definitivamente tinha encontrado alguma coisa. Mas o que era? Ela mal podia ver, isso porque o cão mexia com seu nariz em algo minuciosamente pequeno. A única razão pela qual Sarah deu uma segunda olhada era por causa da cor rosada que chamava a atenção. Ela conseguiu empurrar um pouco o cão para o lado e inclinou-se para poder ver mais de perto. E ela não podia acreditar. Dentro das folhagens, ela viu uma criatura rosa, minúscula, e a criaturinha era realmente muito pequena, quase como uma miniatura que estava se movendo. Ela sabia que naquele momento ela tinha que fazer algo. Lenta e gentilmente, ela pegou a criatura e a colocou na palma da mão. Ela não tinha ideia do que era, mas sabia que era um filhotinho de algum tipo de bicho e que ele precisava de ajuda. Mas antes de tomar qualquer decisão, ela parou e olhou cuidadosamente através das folhagens. Novamente, depois de olhar por alguns instantes, ela pôde encontrar outra criatura rosada. Continuando a procurar, ela queria ter certeza se havia uma terceira, e depois de ter certeza de que não havia outras, ela cuidadosamente se levantou com os pequenos em sua mão e tentou chegar em casa o mais rápido possível. Jack corria na frente, agitado e emocionado. Ao chegar em casa, Sarah colocou as duas pequenas criaturas em uma caixa de fósforos e pensou no que devia fazer. Ela sabia que não podia fornecer o que eles precisavam, considerando que ela não tinha a mínima ideia do que eles eram. Então, ela decidiu ir na cidade em direção ao Hospital do Zoológico da Vida Selvagem Australiana, em Birrell, Queensland, Matchbook, levando as criaturas em segurança em seu colo e com Jack a seguindo. Quando eles chegaram ao hospital, a equipe foi tão acolhedora e estava intrigada com o que Sarah tinha para mostrar-lhes. Após a revelação, eles mal podiam acreditar em seus olhos e como Sarah e seu cão haviam encontrado as criaturas na terra. A equipe do hospital rapidamente revelou o que estas minúsculas criaturas rosadas eram. Elas eram planigales de cauda longa, ou em tradução livre, planadores de cauda longa, que são os menores marsupiais do mundo. Esses pequenos marsupiais não tinham nenhuma grama, mas surpreendentemente estavam completamente lesos. Os veterinários estavam espantados porque claramente eles deviam ter caído da bolsa de sua mãe durante a noite e assim acabaram na base daquela árvore onde Jack os havia encontrados. Isso só podia ser a misericórdia da mãe natureza. Os dois irmãos foram nomeados Beth e Bob e eles estão atualmente no hospital recebendo cuidados especiais das mãos dos cuidadores do zoológico. A intenção deles é que eles fiquem bem de saúde e alcancem um certo tamanho para que, assim, eles possam ser devolvidos e voltar à natureza para viver suas vidas como pretendido. Eles estão sendo alimentados com uma fórmula especial, através de minúsculos tubos, para que eles possam obter
todos os nutrientes que eles precisam. Os planadores de cauda são os mais doces animaizinhos. Olhando os pequenos marsupiais, talvez à primeira vista você possa confundi-los com um rato do campo, mas com uma inspeção mais aprofundada, você encontraria algo muito interessante. É o seu excesso de pele que lhes permite deslizar através do ar quando salta de árvore em árvore. Estes pequenos animais só crescem até no máximo de 3 polegadas a 80 milímetros de tamanho, algo entre 7 e 8 centímetros, e chega a pesar cerca de 15 gramas. A mera ideia de que um bebê do tamanho destes animaizinhos foi encontrado na natureza é verdadeiramente desconcertante. Mesmo que essas pequenas criaturas sejam tão pequenas em estatura, isso não as impede de planar por mais de 25 metros durante um salto. Isso significa que eles podem se mover para grandes distâncias em espaços de tempo muito curtos, especialmente considerando o quão pequenos eles são. Isso também significa que, mesmo que eles tenham encontrado Beth e Bop debaixo de uma árvore, isso realmente não queria dizer que eles iriam encontrar sua mãe ali por perto. Considerando ainda que as fêmeas dos planadores de cauda podem ter 4 bebês ao mesmo tempo, ela provavelmente estava preocupada com seus outros pequeninos. Eles naturalmente são animais noturnos, o que explica seus grandes olhos, e são encontrados nas copas das árvores na costa leste da Austrália. Sua dieta consiste principalmente de insetos, sementes, pólen e néctar. Este fato também explica perfeitamente como eles acabaram cruzando o caminho de Sara, já que eles poderiam ter caído das copas das árvores pouco antes do amanhecer, explicando ainda como eles permaneceram intocados quando Sara os encontrou. Graças a Deus, ela parou para ver o que Jack tinha encontrado. Essa história também serve para mostrar que mesmo em uma perigosa floresta ou deserto australiano, há pequenas criaturas que podem precisar da ajuda de um humano. Ainda bem que Jack teve o interesse pelas criaturinhas. O que ele fez permitiu que Sara fosse alertada para o que estava lá também. E graças à sua bravura em investigar o que era, ela pôde ter certeza que sua intuição estava correta. Havia 2 bebês pequenos que precisavam de sua ajuda. Esta história sensacional nos mostra a importância de estar ciente do que está ao nosso redor. Às vezes, você nunca sabe quando uma pequena criatura pode precisar de sua ajuda. Pode ser um pequeno planador de cauda longa, ou até mesmo um filhote de pássaro esperando por você. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o gostei e de deixar seu comentário. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!